Glória a Deus. Boa tarde. A paz de Cristo esteja com todos. Amém. Louvado seja Deus por esta oportunidade única e ímpar. Por que única? Porque não temos certeza se teremos outra. Por que ímpar? Porque Deus é um Deus único e salvador das nossas almas. Quero aqui agradecer, em primeira mão, a receptividade de todos que nos receberam nessa tarde. Muito bem. Agradecer, porque a recepção, ela é a conclusão do ambiente. Então, quero aqui de antemão agradecer a recepção de todos que nos receberam nesta tarde com muito carinho e com muito amor. Que Deus continue os abençoando, em nome de Jesus. Quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na quarta e além para ministrar a sua poderosa palavra, subordinado ao tema que nos foi passado, em cima do subtema a energia do amor, e pregaremos sobre o grande amor de Jesus Cristo, que é a essência de tudo, é o amor de Jesus. Por isso nós estamos aqui, porque Ele nos amou. E quero agradecer, em segundo lugar, a todos que fazem além, na pessoa do presidente Pedro Coelho, a quem nós tivemos já o prazer de conhecê-lo. Deus abençoe a sua vida e sua família e todos que fazem além. Também agradecer ao professor Matusalém, professor Djalma, que conhecemos e temos um carinho especial por esses dois homens. Inclusive, Matusalém foi a ponte para que estivéssemos aqui nesta tarde. Muito obrigado pela confiabilidade, o respeito por nossa pessoa. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente. E também agradecer a alguns irmãos que vieram conosco ali da congregação, estão aqui conosco, auxiliar Vanderli, a sua esposa Érica, diácono Cleoberto com a sua esposa, a irmã Maria, auxiliar Alain e também a minha esposa, a missionária Célia. Que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. E estamos conhecendo mais um povo que nos recepcionou muito bem. Isso nós podemos confirmar uns com os outros. Que Deus continue os abençoando. Amém? Sem mais delonga, vamos falar um pouco sobre o grande amor de Jesus, à luz da Bíblia e com a visão cristocêntrica. Sou eu, como já foi apresentado, pastor Adriano, da Assembleia de Deus Cristo Liberta. Estamos ali pela misericórdia do Senhor, à frente da igreja, abaixo de Deus, porque Ele é quem manda na igreja, Ele é quem manda em tudo. Nós somos apenas conservos, somos apenas cooperadores na obra do Senhor. Mas sinto honrado de nessa tarde estar aqui para expor a visão cristocêntrica, à luz do cristianismo evangélico que nós pregamos e defendemos. Fico honrado e muito lisonjeado por ser primeiro pastor que está discursando nessa tribuna. Fico muito honrado, não tenho nem palavras para agradecer. Muito obrigado pela confiabilidade. Em nome de Jesus, eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em João, o Evangelho segundo escreveu São João, no seu capítulo 15, e no versículo de número 13. E vamos falar um pouco desse grande amor de Jesus Cristo, porque nós não temos palavras para classificar o tamanho do amor de Jesus. Palavras humanas, atitudes humanas, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações,
nós não temos condição para concluir o tamanho do amor de Jesus. Mas vamos tentar falar um pouco desse grande amor. Como diz aqui em João, no capítulo 15, e no versículo 13 do Evangelho segundo escreveu São João, que nos diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo, em seu discurso no capítulo 15 de São João, falando a respeito da videira verdadeira, falando a respeito do final do seu ministério aqui na terra, ele chega no versículo 13 e ele diz que ninguém tem um amor maior do que este, se referindo a ele, o de dar a sua própria vida por seus amigos. Nós não podemos concluir este amor, como já falei, com palavras, porque este amor é inexplicável, e aquilo que é inexplicável não tem como explicar, apenas crer por fé. Como diz o escritor aos Hebreus, na carta escrita, revelada pelo Espírito do Senhor, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia, primeiro que Ele existe. Você crê que existe um único Deus? Sim ou não? Se você crê, já é um bom começo. Primeiro que Ele existe. Segundo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, para compreender o grande amor de Jesus, é só por fé. Porque jamais nós não entenderíamos que amor é esse, que pode pegar o mais vil pecador, que pode pegar o homem ou a mulher que pratica e praticou coisas horrendas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um homem que comete um crime que para a sociedade é inaceitável. O estupro de uma criança, a morte de uma criança, vinda por alguém. Mas mesmo assim, esse amor de Jesus é capaz de pegar essa pessoa, se ela crê, se ela acreditar que Jesus morreu na cruz por ela, Jesus o perdoa, o lava de seus pecados e o dá o direito da salvação. E que amor é esse? Humanamente falando, não tem explicação. Com os olhos físicos nós não conseguiríamos entender. Mas por fé, nós entendemos que o amor de Jesus Cristo, que ama a pessoa mais pura da face da terra, que é uma criança, como também ama o mais vil pecador. E esse amor nós só vamos compreender por fé. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que é necessário, é uma necessidade de todos aqueles que se aproximam de Deus. Primeiro tenha fé, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé não vamos chegar a entender e compreender esse grande amor de Jesus Cristo. O apóstolo João tentou nos dicionários da época, quem sabe, encontrar uma palavra para discernir este amor e concluí-lo no capítulo 3 de São João, no versículo de número 16, o apóstolo diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereças, mas tenha a vida eterna.
É bem verdade que o texto está claramente direcionado a Deus, porque Deus amou o mundo. Isso é verdade, mas nós não podemos se esquecer de que Jesus e Deus é um. Não existe separação entre Jesus e Deus. No próprio Evangelho de São João, no capítulo 10 e no versículo 30, eu vou ler essa referência, nos informa o seguinte: eu e o Pai somos um. Eu não vou ler o contexto porque vai tomar muito tempo, mas o contexto está sendo relacionado a Cristo. Ele está falando de si. E ele chega no versículo de número 30 e ele diz: eu e o Pai somos um. Há uma referência só, não pode ser tomada como base. Então vamos pegar mais uma. No capítulo 17 e no versículo de número 11, nos informa o seguinte: e eu já não estou mais no mundo. Jesus está falando de si. Eles estão no mundo. Jesus está falando dos discípulos. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como eu sou com o Senhor, ou assim como somos um. Pulando para o versículo de número 22, nós vamos ver a expressão: eu lhe dei-lhes a tua glória, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então esses textos que ora acabamos de ler, nós vamos compreender que Jesus e Deus é o mesmo, são um. Não existe separação entre Jesus e Deus. Então, quando o apóstolo João chega no capítulo 3 e verso 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, está se referindo a Cristo também. Jesus Cristo tem um amor que nós não temos como explicar, mas por fé nós cremos que o grande amor de Jesus se manifestou para nos abençoar, para nos dar grandes benevolências, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, para nos dar grandes bênçãos da parte de Deus, pelo seu amor e pela sua graça, porque nós não merecíamos, mas Jesus desceu do seu grande e sublime trono, do terceiro céu, veio para a terra, se fez carne, sendo gerado no ventre da irmã Maria, pelo Espírito Santo. Ao período de gestação, ele veio para o mundo, fez-se carne, cresceu, começou o ministério. 3 anos e meio, após os 3 anos e meio, ele vai provar que o seu amor é inexplicável, morrendo na cruz do Calvário, para nos dar a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Então observe bem, este amor nós não temos como explicar na íntegra, concluí-lo, mas nós cremos por fé que o amor de Jesus, ele é inexplicável. Capítulo 14 do Evangelho de João, quando Filipe pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai e basta. Jesus estava ensinando aos discípulos, fazendo curas, milagres e etc. E chegou um ponto que os discípulos disseram: mostra-nos o Pai. E no capítulo 14, no versículo 9 ao 11, Jesus diz para eles: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque nós somos um, apenas um, não existe separação. Então, nós não temos como concluir, mas temos como crer, por fé, que o amor de Jesus é muito grande. E o amor de Jesus está de braços abertos para nos abraçar e fazer grandes coisas em nossas vidas. Eu quero classificar, não concluir, mas classificar um pouco desse grande amor de Jesus,
subordinado a alguns pontos e tópicos que o Senhor colocou em nosso coração no decorrer desses meses que nos foram facultado o convite para estar aqui nesta tarde. O primeiro ponto que eu quero classificar do grande amor de Jesus Cristo é que Ele se entregou para morrer por todos na cruz, para salvar aqueles que nele crê, como está escrito em Marcos capítulo 16, e o versículo também o 16, que diz que Ele, aquele que crer no Evangelho de Jesus Cristo, não é condenado, mas será salvo da condenação eterna. No livro de João, no capítulo 13, o texto que nós lemos iniciando essa mensagem, dizendo que ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. No capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos, o versículo 8, o apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, aonde que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos nós. Olha a prova do amor de Cristo. Ele descendo da sua glória, descendo do seu conforto celestial e vindo morrer na cruz do Calvário por todos aqueles que nele crê. Na carta do apóstolo João, eu vou sempre me reportar à Bíblia, porque é a nossa regra de fé e prática. Na carta de João, do apóstolo João, não o evangelho de João, mas sim na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo, no capítulo 3 de 1 João, e no versículo 16, nos diz o seguinte: conhecemos o amor, nisto que Ele, a saber, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós. A saber, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Que coisa mais extraordinária do que esta? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nós termos o direito de termos a vida eterna com Deus o Pai. E isto traz alguns resultados. Esta entrega, porque nada acontece por acaso. Não existe por acaso. Toda ação tem uma reação. Se nós colocarmos o dedo na tomada, vamos tomar um choque. Tivemos a ação de ir lá e pegar na tomada. A reação, toma um choque de volta. Então nada aconteceu, e principalmente a morte de Jesus Cristo, provando o seu grande amor para com a humanidade, sem ter resultados. Tem sim, e nós vamos ver alguns desses resultados de Jesus ter ido para o Calvário, morrer na cruz em nosso lugar. O primeiro resultado, o nosso subtópico: nós temos a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. No capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, está escrito que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, ou da presença de Deus. O que é isso? É a reconciliação que o homem precisa. É a religação. Porque quando o homem está vivendo, o homem ou a mulher está vivendo na prática do pecado, está afastado da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, no capítulo de número 5 de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, no versículo de número 10 e 11, o apóstolo Paulo nos informa o seguinte: porque Deus, ou porque isso, nós, sendo
inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, através da morte vicária de Cristo no Calvário, provando o seu grande amor para com a humanidade. Nós temos a reconciliação com Deus. Deus em Cristo, em sua morte, estava reconciliando o homem com Deus. Quando eu falo homem, falo uma mulher, sem sexo. Estava reconciliando-se. Por quê? Porque todos pecaram. O salmista Davi, escrevendo o Salmo 51, por volta do versículo 5, ou verso 5, ele vai dizer: em pecado fui gerado, e em iniquidade minha mãe me formou, me teve. Ele está falando da natureza humana, que a natureza humana é caída, é pecaminosa. Se nós formos fazer uma rápida retrospectiva, e a gente olhar, não precisa ir muito longe, e a gente olhar aqui na capital, nós vamos ver que tem um trio elétrico, com milhares de pessoas correndo atrás, pulando, bebendo, se prostituindo, e etc, e etc. Se nós olharmos para uma palestra como esta, que vem trazer algo sobre o grande amor de Jesus, a gente vê que realmente há uma escassez. Se a gente for numa igreja que está pregando sobre o grande amor de Jesus, também vamos encontrar essa escassez. Mas, por que isso? Porque a tendência humana é de estar envolvida com aquilo que agrada a sua carne, que é a concupiscência da carne, que é o pecado, que distancia o ser humano de Deus, que leva o ser humano para se afastar de Deus. O sábio, o profeta, aliás, messiânico Isaías, ele diz no capítulo 59 do seu livro, que Deus não está com a sua mão encolhida para abençoar o povo, mas as iniquidades, o pecado, é quem distancia, é quem faz divisão entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Lá em Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, e no versículo 14, está escrito que se o meu povo, que se chama pelo meu Deus, se humilhar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e terão comunhão comigo. Então o pecado distancia o ser humano de Deus, mas Deus em Cristo Jesus, provando o seu grande amor, ele veio aqui para a terra, se fez carne e foi para a cruz do Calvário morrer para dizer: eu tenho um amor incondicional por vocês, que eu vou dar a minha vida por vocês. No Calvário, nenhum homem, nenhum profeta que passou antes de Cristo tinha a capacidade e a condição de se entregar na cruz para salvar a humanidade, mas o grande amor de Jesus nos alcançou e por isso estamos aqui nesta tarde. Você pode dizer amém? Deixa eu adiantar, que as horas também já se adiantam. A reconciliação de Deus, ou do homem para com Deus, através desse grande amor de Jesus Cristo. Segundo,
Nós temos, através desse grande amor, a reconciliação com o próximo, se porventura o tenhamos ofendido, o tenhamos magoado. Porque alguma vez na vida você já pode ter ofendido, magoado alguém. Eu já fiz isso várias vezes, que sou homem, sou carne, sou fraco. Você pode perguntar, e depois de pastor, o senhor já ofendeu alguém? Já ofendi, não sou hipócrita. Não vou usar de hipocrisia e demagogo, e ser demagogo já. Mas o grande amor de Jesus tocou no meu coração e disse, volta lá e pede perdão ao teu irmão. Volta lá e reconcilia-te com ele. E assim adquirimos a paz de espírito que precisamos através da reconciliação com o próximo. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 23 e 24 e 25, nos dá um grande exemplo dessa reconciliação. Olha o que Jesus fala, é o sermão do monte, um dos sermãos que Jesus menciona, e olha o que ele fala. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, ofendeste teu irmão, versículo 24, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, ou com aquele a quem tu ofendeste. Essa reconciliação só é possível mediante o grande amor de Jesus. Nós não perdoamos porque nós somos bonzinhos. Não. Nós não se reconciliamos uns com os outros porque nós somos tão fraternos. Não. É o grande amor de Jesus nas nossas vidas. Porque o homem é mau. O próprio Deus disse isso. Que o coração do homem é mau. A natureza humana é mau. Mas o grande amor de Jesus derramado em nossos corações, nos faz com que venhamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Na oração do Pai Nosso, me veio agora à memória, no capítulo 6 de Mateus, está escrito no versículo 12, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, olha só, um pedido de perdão, assim como nós perdoamos aqueles a quem temos ofendido. No versículo de número 14, do mesmo capítulo de Mateus 6, diz, porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O versículo 15 conclui, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então observe que essa reconciliação, ela vem pelo grande amor de Deus. Ora, se o próprio Cristo diz, se vós não perdoardes, é porque tem pessoas que não perdoam. Eu já ouvi muito isso. Nós já temos 10 anos de ministério que estamos pastoreando igreja. E nesses 10 anos nós já temos escutado muitas coisas de pessoas que dizem, olha, eu não suporto ele, eu não suporto ela. Olha, eu vou mudar da igreja porque eu não aguento essa pessoa. Eu disse, meu filho, minha filha, que evangelho é esse que você está servindo? O evangelho não entrou em você. Você não está vivendo o evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo, que perdoa o meu irmão quando ele ofende a mim e quando eu ofendo a ele. Chegamos em um momento de se reconciliar. E o que é se reconciliar? É pedir perdão. Olha, meu irmão, eu te magoei. Olha, minha irmã, eu te magoei. Me perdoe. Vamos caminhar juntos na mesma visão, no mesmo amor de Cristo Jesus. Isso pelo grande amor de Jesus Cristo, que nos reconciliou com o nosso próximo também. Porque, irmãos, se a pessoa não perdoar, ela vive uma vida de amargura. As pessoas que não perdoam,
As pessoas que não têm o amor de Cristo em seu coração para perdoar o seu semelhante, ela vive uma vida de amargura, triste, abatida. Por quê? Porque ela não tem o amor de Cristo, ela não libera perdão, e é liberando perdão que é perdoado. Todos nós precisamos de perdão, todos nós. Romanos 3:23, todos pecaram, todos nós precisamos do perdão de Deus. Se a gente não perdoa, Deus não nos perdoa, e quem não tem o perdão vive uma vida amargurada, triste, desanimada, porque o perdão, já diz os sábios filósofos, que o perdão, ele tira uma multidão de peso das costas da pessoa, e é verdade. Quando a pessoa libera o perdão, ela se sente aliviada, ela sente a paz de espírito em seu coração. E para a gente continuar, isso são resultados da morte de Cristo através do seu grande amor no Calvário para nos salvar. Terceiro, temos, enquanto estamos vivos, a oportunidade de nos arrependermos e nos consertarmos com Deus. A carta de João, a revelação de Cristo a João na ilha de Patmos, chamado Apocalipse, capítulo 2, e no seu versículo de número 21, nos informa o seguinte: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. O que é isso? É a oportunidade necessária que nós precisamos para nos reconciliarmos com Deus, com o próximo e etc. Enquanto estamos em vida, nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Cristo através do seu infinito amor em nossos corações. Me recordo de uma passagem que está escrita em São Lucas, no capítulo de número 16, onde conta a parábola de Lázaro e o rico. E por volta do versículo 26, disse-lhe na parábola Jesus recitando, aliás, 26 não, 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm oportunidade, eles têm lá tempo para se arrependerem. Disse-lhe, porém, Abraão, se não ouçam a Moisés ou um dos profetas, tampouco acreditarão em outros meios, mesmo que alguém ressuscite. O que é que ele está dizendo? Eles têm tempo de se arrepender, eles têm tempo de se reconciliar com Deus. Dê-lhe tempo para que se arrependesse dos seus maus caminhos, conforme diz Apocalipse 2, no capítulo de número 21. Segundo ponto do grande amor de Jesus é a sua compaixão para nos tirar das situações de dificuldades que a vida nos proporciona a cada dia. Em São João, no capítulo 16, se vocês prestarem atenção, eu estou recitando muito o livro do apóstolo João, o Evangelho de João. Porque o apóstolo João, ele é considerado o apóstolo do amor. É o evangelho que mais fala do amor de Cristo, é o Evangelho de São João. Ele é considerado o apóstolo do amor. E olha que ele não era assim antes de se converter, viu? O apóstolo João foi aquele que disse, Senhor, vamos orar ao Pai para que ele mande fogo e consuma tudo? Aí o Senhor disse, não é por aí, João. Mas depois que ele se converteu, ele tornou-se o apóstolo do amor. Porque o amor de Jesus
constrange as pessoas a tornarem-se amantes umas das outras, no bom sentido. Segundo ponto, Jesus prova o seu grande amor, em que? Na sua compaixão para conosco. Em São João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Quando Jesus fala no mundo tereis aflições, ele está falando justamente das dificuldades cotidianas. Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 24, até o versículo 27, está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram rios, sopraram ventos, bateram contra aquela casa. A casa aqui é a vida, casa pessoa. Na Bíblia, casa tem vários sentidos, e um dos tais é casa pessoa. A casa é a pessoa. Os rios transbordando, os ventos soprando e batendo naquela casa, é as dificuldades cotidianas, é as lutas, as provações. Mas ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, versículo 26, e não as cumpre, não pratica, será comparado a um homem insensato. Insensato aqui é louco, sem inteligência, sem entendimento, que edificou a sua casa sobre a areia. Da mesma forma, vieram rios transbordando, ventos contra aquela casa, só que ela cai, e grande é a sua queda. Está em Mateus 7, 26 e 27. Essas lutas, esses ventos, isso tanto vem para quem confia em Deus, como para quem não confia. Tanto vem para quem acredita, como para quem não acredita. É luta em diversas áreas. Tem pessoas que têm luta em família, esposo, filhos, é esposo no álcool, filho nas drogas, é prostituição, é infidelidade, é isso, é aquilo, é muita coisa, é trabalho, é muita luta cotidiana. Porém, Jesus, ele prova o seu grande amor em nos auxiliar nessas lutas, nesses embates da vida cotidiana. Diversos textos nós temos na Bíblia de Jesus vindo socorrer pelo seu grande amor e compaixão de muitas pessoas que estavam em situações decadentes, mas que ele chegou e provou que o seu grande amor iria o ajudá-lo. Me lembro de um paralítico chamado paralítico de Cafarnaum, no capítulo 2 de Marcos, onde diz que ele vinha trazido por 4 homens em uma cama. E esses homens olharam, viram que na porta não tinha passagem, na janela não tinha passagem, porque onde Jesus estava tinha uma multidão. E ali eles resolvem abrir um buraco no telhado e colocar aquele homem na presença de Jesus. E quando Jesus olha para ele, Jesus em primeiro lugar diz para ele: homem, perdoados estão os teus pecados. Observe que a prioridade de Jesus é perdoar os pecados. Jesus, quando ele diz isso, os fariseus que estavam ali começam a razoar entre si, diz: quem é esse que perdoa pecados, se só Deus pode perdoar pecados? E Jesus disse: o que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. A misericórdia, a compaixão de Jesus, através do seu grande amor, alcançando aquele homem, e aquele homem foi curado. Paralítico de Betesda, também de João 5, o cego Batimeu na beira do caminho, o filho da viúva de Naim, lá de Lucas capítulo de número 7, foi ressuscitado. A filha de Jairo também, que estava morta, também foi ressuscitada. Jesus fez tantos milagres, o próprio Jairo, no capítulo 11 de São João, no versículo de número 35, diz que Jesus, com seu grande amor e compaixão pelos problemas de Marta e Maria, que tinha perdido o irmão, ele
chorou. Jesus chorou. E ele vai lá e ressuscita aquele homem. Ou seja, o grande amor de Jesus também, ele nos alcança em nossos problemas e necessidades cotidianas. Você crê nessa palavra? Amém? Então eu quero concluir a minha fala a respeito do grande amor de Jesus, concluindo da seguinte forma: que nós venhamos procurar viver na prática esse tão grande amor de Jesus Cristo, como ele nos ensinou: assim como eu vos amei, vós vos ame uns aos outros. João capítulo 15, versículo 12 e versículo 17. E a excelência do amor, na primeira carta de Paulo, no capítulo 13, aonde ele diz que se ele não tiver amor, ele pode falar a língua dos anjos, ele pode profetizar, ele pode pegar o seu corpo e lançar no fogo, mas se ele não tiver amor, nada ele seria. Que nós venhamos viver na prática cotidiana o grande amor de Jesus em nossas vidas. Amém? Que Deus continue os abençoando, que Deus continue vos dando graça. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao nosso querido presidente Pedro Coelho e os demais que o auxiliam, nossos irmãos que estão aqui conosco. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Temos até uma lembrança. Uma singela lembrança de agradecimento, de admiração pela bela mensagem que você veio nos trazer. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Só um minuto. Guardarei com o maior carinho em meu escritório. Muito obrigado. Deus abençoe. Nós aqui da Além, a Associação Luminar de Espíritas Margueritizadores, agradecemos imensamente a presença do pastor Adriano Alves, que veio a brilhantar ainda mais a programação do Quarto e Além. Estamos muito gratos a Deus por sua participação. Sinta o nosso abraço fraterno. E o professor Pedro, o nosso presidente, ele vai vir aqui ao palco e vai dar uma palavrinha aqui para a gente. Por favor, professor. E o grupo pode vir para cá para tirar aquela famosa foto, né? Vou. Eu chamo. Se só chamar, tem pressa agora ou não? Não? É o lanche? Beleza, vamos lá. Boa tarde a todos. Estamos vivendo um momento muito interessante, né? Um momento, como disse o pastor Adriano, um momento ímpar, né?
acredito que seja, talvez, se não o primeiro evento espírita, mas um dos primeiros a facultar a palavra a um pastor evangélico com sua livre liberdade de pensar, sem nenhum tipo de contestação, sem nenhum tipo de réplica ou tréplica. E assim é que a gente entende, e todos da além têm essa linha de pensamento, de respeitar as diferenças. E para mim, né, tanto na fala do padre Péricles hoje, como na fala de Adriano Alves, eu tive a grata surpresa, né, de aprender algumas coisas com cada um, no nível de compartilhamento bem significativo, né, de conhecimento bem significativo. Acho que aqueles que puderam ver nas entrelinhas, tem muita coisa bacana, foi muita coisa boa dita, né? Enfim, saímos um pouco da mesmice e acabamos aprendendo um pouco mais, avançando um pouco mais. Eu queria aproveitar esse momento, antes da gente descer para o lanche. Se pastor Adriano quiser, tem um lanchinho ali na parte de trás, vai para outro evento, tá bom, tá perdoado, você tem crédito na praça, viu? Volte sempre, vocês todos, obrigado. Tá bom, Djalma vai estar aqui no final. Antes da gente descer para nosso lanche, vocês sabem que sempre a cada ano a gente homenageia 2 pessoas, né? Esse ano tivemos algumas peculiaridades, vamos ter que homenagear uma que já voltou para a pátria espiritual, que vai ficar para as 7 horas, mas eu vou aproveitar esse momento para homenagear uma pessoa. Além, geralmente, dá um certificado para aquelas pessoas que contribuíram de alguma forma com o movimento espírita na cidade, né? E nesse momento eu vou falar um pouco dessa pessoa aqui que vai ser homenageada, um reconhecimento da além. Eu conheci essa pessoa aqui mesmo, nesse centro de convenções, né? Eu fazia parte da AME, e quando eu estava lá em 2013, eu tive uma intuição de que o trabalho da Além seria nesse local. Eu não conhecia nenhuma pessoa daqui, eu não tinha nenhuma proximidade. Fazia parte da AME e houve um movimento de trocar o prédio da AME com esse prédio. Como eu fazia parte da diretoria, tiveram algumas reuniões. Nessa reunião, eu conheci o amigo Batista, né? Conheci Batista, e talvez vocês não tenham a oportunidade de conhecer, porque ele é muito discreto, né? E foi uma grata satisfação no primeiro momento, uma pessoa que sempre tentou conciliar essa possibilidade de troca de prédios, que acabou não dando certo. E eu disse, poxa, se a intuição era para ser no prédio e não deu certo a troca, não é? Como é que pode? Eu vou estar lá na AME, mas o local não vai funcionar, né? A gente não sabe como a espiritualidade faz. A troca seria eu sair da AME e acabar vindo para esse espaço. E como cheguei nesse espaço, um amigo da Christian disse, Pedro, eu estou precisando de um espaço para fazer um trabalho, e pensei lá na sede. Você conhece alguém? Eu digo, conheço Batista. E Batista, ele não cria dificuldade com nada, ele tenta solucionar, né? A gente chegou, ele abriu espaço para Christian, né? E quando eu saí da AME, Christian disse, eu tenho um espaço lá, por que você não vai estudar magnetismo? Então foi esse percurso todinho para chegar aqui nesse ambiente. Esse ambiente tem um presidente que é do Divaldo Pereira Franco, é um presidente de direito, que é Josemar, né? É amigo também. E tem um presidente que eu chamo presidente de fato, que é Batista, que sem ele, né, esse ambiente estaria morto, mas com o jeito dele de abrir espaço para as outras casas, para tentar agregar todo mundo, aparando as arestas de cada instituição. Funciona aqui 3 centros espíritas, né, nesse espaço, funciona a Além também, enfim, e o timoneiro disso tudo é Batista.
que muitas vezes, lá em 2017, quando eu vinha limpar as macas aqui, e dava um trabalho, porque a napa das macas era uma napa difícil de ser limpa, não é como essa não. Eu passava quase 10 minutos em uma maca só, e eu saía reclamando para pegar a água ali e tal, e quando eu olhava, estava Batista e Pierre. Todos os sábados eles estão aqui, vocês não percebem o trabalho deles, mas eles colhem aqui as folhas que caem, eles aparam as plantas, eles resolvem questão de água, de iluminação, também eles fazem tudo, eles se viram nos 30, e ninguém percebe esse trabalho deles, né? E quando a gente vê um evento desse, do ensinamento de amor, né? O ensinamento do ágape, que é aquele amor sem esperar nada em troca, me vem que casa muito com a história de Batista e de Pierre. Então eu queria chamar aqui Batista para entregar essa singela homenagem da além, pelos trabalhos prestados em prol desse ambiente que reflete para todo o movimento espírita. Eu não vou dizer o nome dele que ninguém conhece, né? Mas Batista, um reconhecimento pela dedicação ao espiritismo, à sociedade e ao próximo, bem como ao seu trabalho na divulgação e propagação, sobretudo na prática abnegada do bem, inspirada no exemplo do nosso irmão maior, Jesus. Está aqui uma homenagem da além para você. Deus ilumine você. Agradeço a lembrança e rogo a Deus que todos sigam esse exemplo de amor que o pessoal do Allen demonstra com todos os irmãos necessitados que aqui chegam. É tarefa de cada um de nós retribuirmos os benefícios que recebemos do alto. Nada acontece por acaso e cada um de nós temos a nossa etapa a cumprir. E agora um lanchinho, vamos se confraternizar lá embaixo. Tem gente que fica esperando só esse momento para conversar ali, com um cafezinho com bolo e tal. Então vamos lá, todos convidados. Pense sempre em vencer. Procure. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Conheça o Centro Espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas.